Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero comentar aqui com vocês sobre o Roberto Carlos, ele que é próximo do Ronaldo e confirmou que pelo menos mais 2 reforços vão chegar para o Cruzeiro agora nessa janela do meio do ano. Quero comentar aqui com vocês, até porque eu acho que vai ser um número maior do que esses 2 jogadores e também quais posições. Quero falar também sobre o Vitor Leque, onde o seu empresário afirmou que tem uma proposta de um time do futebol europeu. Enfim, quero comentar aqui sobre a situação do jogador que não tem tido muitas oportunidades aqui pelo Cruzeiro e também sobre a partida diante do Sport, quantos mil ingressos já foram vendidos, qual a expectativa de capacidade de torcedores para esse jogo. Quero trazer aqui também os preços dos ingressos e tudo mais para vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos a aproveitar para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Estamos quase chegando aqui a 34 mil inscritos, falta menos do que 50, então caso você não seja inscrito, aproveite para clicar aqui embaixo e começar a receber todas as nossas notificações. O salve de hoje é para 2 pessoas que comentou no meu vídeo de ontem de noite. Primeiro é para o Cristiano Borges, que está sempre aqui acompanhando meus vídeos. Valeu aí, Cristiano. E o segundo para o Carlos Henrique, ele que é lá de Contagem. Valeu demais também, Carlos. Caso você queira aparecer aqui no meu vídeo de amanhã, que eu devo postar por volta das 11h15, 11h30, aproveite também para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e a sua cidade. Só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado importante para vocês da UP Sportsbet, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do nosso canal, onde assim, tá com uma cotação bem interessante para alguns duelos que vai acontecer nesse final de semana, com vários jogos do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que não joga nesse final de semana, mas nesse sábado e no domingo tem vários jogos, como por exemplo Internacional, foi ontem, né? Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. O Atlético Paranaense jogando em casa, uma vitória pagando 2,55. Na parte da noite tem ali Atlético Mineiro e Fortaleza, Botafogo e Fluminense, Flamengo e América Mineiro e também Corinthians e Santos ainda nesse sábado. Então vai lá dar uma olhada que eu vou deixar o link aqui da UP abaixo na descrição desse vídeo para você começar a fazer suas apostas com R$5 de bônus no valor do seu primeiro depósito, beleza? E até falando também sobre as camisas, que muitos de vocês me perguntaram se ainda estava tendo aquele desconto lá na DG Store, tá? Onde por lá você vai encontrar camisas personalizadas do Cruzeiro, com número, com nome, igual eu deixo uma aqui de fundo para vocês, que é a que eu estou usando aqui agora. Eu deixei aqui algumas fotos aparecendo lá da DG, que é R$119, sem a personalização e ela toda completa, com seu nome, com o número nas costas, que fica muito bonito mesmo, saindo por apenas R$149,90, uma super promoção. Que lembrando, você utilizando esse link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo e chamando lá no Instagram deles, falando que veio aqui pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto em cima desse valor. Então corre lá, promoção imperdível, chega em média de 7 a 15 dias úteis na sua casa, foi bem rápido para entregar para mim, então corre lá, dá uma olhada na DG Store, tenho certeza que você vai gostar, beleza? Bom, quero começar falando sobre a torcida do Cruzeiro, que promete mais uma vez casa cheia para o duelo contra o Sport, que vai ocorrer apenas na terça-feira, válido pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que os ingressos já estão sendo comercializados há mais do que 10 dias, que eu achei uma boa jogada do Cruzeiro, porque tem um tempo maior para poder comprar os ingressos, já que nesse meio período tinha um jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil, mesmo sendo fora de casa. Enfim, esse duelo que vai ser bem importante, lembrando que o Cruzeiro não jogou nessa atual rodada, que era para ocorrer no final de semana, contra o Ituano em Itu, mas o Cruzeiro optou por colocar essa partida lá no próximo dia 5 de julho, tá? Jogo pela 14ª rodada, o que foi bom para dar um respiro aí para os jogadores e enfrentar o Sport na terça-feira com o Mineirão lotado. 35 mil ingressos já foram comercializados e lembrando, já está disponível para todas as categorias de sócio torcedor, sócio tendo desconto e também para o público em geral, que alguns setores já estão esgotados. As vendas para esse jogo, que no caso apenas o setor amarelo superior e vermelho inferior que já estão esgotados, mas ainda tem ingressos nos setores disponíveis que custam apenas R$30 a inteira e R$60 a inteira e 30 a meia. Lembrando que se você for sócio tem as vantagens, tem os descontos, que eu vou deixar aqui o link para vocês acessar lá a ala de ingressos. E também vale lembrar que o espaço vermelho superior e roxo superior ainda não foram liberados por conta da demanda, mas se o Cruzeiro bater ali em média 40, 45 mil torcedores, que já vai ter vendido todas as partes disponíveis, deve abrir também
por conta da demanda, mais uma ala dentro do Mineirão. E eu acho que deve ser isso que vai acontecer, tá? Tem mais esse final de semana aí, sábado, domingo, segunda e na terça ainda de vendas. Eu acho que vai dar tranquilamente de uns 55 a 60 mil torcedores nessa partida contra o Sport dentro de casa. Eu acho que vai ser um grande jogo, uma partida importantíssima para o Cruzeiro conseguir, né, uma sequência de vitórias, porque acabou perdendo aquele jogo do Vasco na Série B, depois conseguiu uma vitória importantíssima contra a Ponte Preta e perdeu na Copa do Brasil, mas o Cruzeiro vive uma fase muito bem, está jogando um bom futebol, e o Sport também é o quinto colocado atualmente, briga ali com o Grêmio, né, bem próximos por uma vaga no G4, mas importantíssimo, né, o Cruzeiro conseguiu uma vitória e dá uma distância para os times que estão fora da zona, e o Sport também é um time bem forte, não vai ser um jogo fácil, mas o Cruzeiro aí conta com a ajuda do seu torcedor. E você vai para esse duelo? Não vai? Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários a sua expectativa do Cruzeiro para esse jogo aí importantíssimo na Série B. Bom, quero falar aqui com vocês também sobre o Vitor Leque, ele que começou a ter uma sequência melhor nessa atual temporada com o Paulo Pezzolano, jogador que foi muito bem naquela reta final do ano passado, quando veio de empréstimo pelo Atlético Goiano, se destacou na base e logo o Luxemburgo subiu ele para o principal e foi muito importante para aquela permanência, né, do Cruzeiro na Série B naquela reta final do ano. E assim, o Cruzeiro comprou 70% dos seus direitos econômicos junto ao Atlético Goianiense por R$700 mil. O Cruzeiro fez o pagamento ainda em 2021 e assim, desse valor o Cruzeiro ficou com um bom percentual do atleta, que até naquela época tinha interesse também, despertou o interesse do Red Bull Bragantino na ocasião. Enfim, o atleta que jogou apenas 6 jogos no Campeonato Mineiro, depois disso teve pouquíssima sequência na Série B, muito por conta dele também ter alguns problemas de lesão. É um jogador que eu gosto muito, eu acho ele um baita jogador de ponta ali mesmo, até tinha expectativa dele continuar sendo o titular, com o Paulo Pezzolano, que não foi o que aconteceu. Mas nos últimos 2 jogos ele entrou muito bem, contra a Ponte Preta no meio de semana na Série B e contra o Fluminense já na reta final do jogo, na vaga ali do Matheus Bidu pela Copa do Brasil. Ele foi muito bem e elogiado inclusive pelo Paulo Pezzolano, onde ele falou o seguinte sobre o ala, abre aspas: eu fiquei muito contente e eu falei para o Leque quando ele ficar fora, para ele seguir treinando e aproveitar as oportunidades, e hoje ele aproveitou. Ele ainda destacou o seguinte, abre aspas: quer dizer que amanhã ele vai jogar como titular? Não, não sabemos se vai jogar, porque como já falei para ele, hoje eu acho que os outros jogadores estão melhores, mas ele aproveitou a oportunidade e você viu que ele tem trabalhado muito bem, fecha aspas. Ou seja, a expectativa é de que se o Vitor Leque seguir assim, deve ter muito mais espaço agora com o Paulo Pezzolano para essa segunda metade do campeonato, que é o que eu espero. Eu acho o Vitor Leque um baita jogador, apenas 21 anos de idade, com potencial de revenda e de aproveitar o bom futebol dele gigantesca, tá? Até porque o Cruzeiro perdeu já, o Rafa Silva nem sempre vai estar à disposição, então temos pouquíssimas opções de jogadores velozes pelo lado do campo. E nessa semana surgiu aí essa especulação de que seu empresário disse que tem alguns times do futebol português interessados numa opção de empréstimo, tá? Com direitos fixados lá do futebol português, não sabemos se é da primeira, da segunda divisão, interessados no Vitor Leque. Se eu fosse o Ronaldo, nesse momento eu esperaria, tá? Porque, igual eu falei para vocês, não temos muitas opções de pontas. Se for um baita negócio, quem sabe para um time relevante ali do futebol português, com direito fixado e uma compensação financeira, né, para o Cruzeiro não emprestar o jogador, perder um ano de contrato, perder um ano dele aqui e no final das contas nem ser comprado, eu acho que talvez poderia compensar, tá? Mas eu ficaria com o jogador, acho que ele tem muito potencial. O Paulo Pezzolano gosta, né, de um jogador ali mais veloz, um jogador jovem, que lembrando, nessa atual temporada aqui pelo Cruzeiro, ele fez apenas 9 jogos com uma assistência. Ano passado, quando chegou naquela reta final do ano na Série B, fez 10 jogos, emprestado pelo Atlético Goiano, 10 jogos, 2 gols e 3 assistências. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários. Você acha que o Vitor Leque tem que continuar nessa sequência aí boa, né, antes de abrir a janela de transferências, ou você acha que seria melhor mesmo um empréstimo com a opção de compra para esse time de Portugal ou outros times nacionais, que o próprio empresário dele destacou, né, que além de times do futebol europeu, alguns times do Brasil monitoraram a situação dele ao longo de 2022. E o último assunto desse vídeo que eu quero comentar aqui com vocês é sobre o Roberto Carlos, ex-lateral esquerdo do Real Madrid, da seleção brasileira e muito próximo do Ronaldo, onde deu uma entrevista ao Jaircy Carvalho e comentou um pouco com o colunista do estado de Minas sobre reforços aqui no Cruzeiro. E ele destacou que pelo menos mais 2 jogadores
vão chegar no Cruzeiro quando reabrir a janela no próximo dia 18 de julho, tá? Ele que é amigo pessoal do Ronaldo Fenômeno e que inclusive disse que está passando informações para o gestor do Cruzeiro. Sem dúvidas o Roberto Carlos é um cara que é muito bem conectado, né? Então ele falando isso passa muita credibilidade. Onde ele ainda completou dizendo o seguinte, quando foi perguntado pelo Jair Carvalho sobre essa possibilidade de chegar novos reforços, abre aspas, pelo menos 2. No Brasil tem muito bons jogadores e não precisa buscar fora não. Todo mundo está de olho, só passando informações para ele, fecha aspas. Ou seja, ele já deixou claro que o Cruzeiro está, né, ativo no mercado e já era de se esperar mesmo antes de abrir a janela, tá? Até o Paulo André já está em Belo Horizonte há quase 2 semanas nesse trabalho de análise de jogadores, porque o Cruzeiro sem dúvidas deve ter várias opções, né? Deve ter um plano A, B e C. Por exemplo, uma posição de lateral direito. Se o plano A não der certo, vai para o B, para o C, para o D, enfim, ter várias opções para não ficar refém, né, de 1 ou 2 jogadores e acabar tendo que ou negociar bastante com os atletas, correr o risco de acabar perdendo esse prazo da janela ou ter que pagar, né, em definitivo por um jogador. O diretor de estratégia, que é no caso do Paulo André, que, igual eu falei para vocês, já está aqui em Belo Horizonte e também tem um papel importantíssimo dele e do Pedro Martins, que é os 2 principais responsáveis por essa ala de contratações e análise de jogadores que vão chegar aqui no Cruzeiro. Eu até já trouxe aqui um vídeo para vocês que o Cruzeiro deve buscar pelo menos mais 4 reforços no mercado. Eu vejo que no mínimo que o Cruzeiro vai trazer mesmo, no mínimo 3 jogadores. Eu vejo a necessidade hoje de um meia ofensivo, um ponta e no mínimo mais um zagueiro, tá? Mas o Globo Esporte ainda afirma que deve buscar mais um lateral direito e eu não ficaria surpreso então de ser assim 4 reforços, um ponta, um meia, um lateral direito e um zagueiro. Então acho que pode ser isso que vai acontecer, lembrando que o Ronaldo já tinha prometido que quando o Cruzeiro chegasse a 50 mil sócios teria um reforço de peso para a Série B, então essa expectativa aí que foi criada foi muito por conta do Pedro Lourenço já ter falado isso também, do Ronaldo. Então vamos ver se vai ter realmente essa promessa será cumprida, que agora o Cruzeiro já está chegando aos 62 mil sócios torcedores, o que garante ali a Raposa aproximadamente uns 30, 32 milhões de reais por temporada, por ano, né, com seu sócio, o que é uma grana bem interessante, voltada totalmente para o futebol. E você, quantos reforços você acha que deve chegar aqui no Cruzeiro? Quais posições, quais nomes? Inclusive eu vou deixar como sugestão aqui para vocês esse vídeo de ontem, onde eu falo aqui sobre vários nomes que já foram especulados aqui no Cruzeiro, quem que eu acho que poderia ser uma boa para cada uma dessas funções que o Cruzeiro está afirmando que deve ir ao mercado buscar jogadores, e também esse outro aqui onde eu comento um pouco mais sobre essa história aí de um camisa 10 e tudo mais, vou deixar aqui aparecendo para vocês, e também o link aqui da UP Sportsbet para você começar a fazer suas apostas com R$5 de bônus, tá? Para você começar aqui esse final de semana. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal, seguir lá no meu perfil no Instagram, Cruzeiro News 21, também aqui gustavo.crz, vai lá dar uma olhada também. Vou deixar aqui tudo aparecendo para vocês na tela final agora, beleza? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!